Salmo 88. Eu quero ler um salmo com vocês nesta noite. Quero ler ele todo, quero ler esse salmo todo. Esse é um salmo em que o Senhor me chamou muito a atenção nessa semana, no devocional, e Deus trouxe uma palavra tão poderosa acerca desse salmo, e eu quero compartilhar com você também nessa noite. Você que está em casa, preste atenção nesse salmo, salmo número 88. São apenas 18 versículos, mas eu quero que você preste bem atenção nas palavras do salmista. Ele diz assim, Salmo 88, versículo 1: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústia e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, das quais já não te lembras, pois foram abandonados pela tua mão. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Afasta de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e a Ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para Te louvar? A Tua bondade será anunciada na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o Teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer desde moço, sob o peso dos Teus temores. Estou desorientado. Sobre mim passou a Tua ira. Os Teus terrores acabaram comigo. O dia todo Ele me rodeia como água. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastastes os amigos e companheiros. Os meus conhecidos são agora as trevas. Senhor, ó Senhor Espírito Santo, eu lhe peço que nesse momento Tu possas ministrar no coração da Tua igreja a Tua palavra que é Espírito. Ministra, ó Espírito, no nosso espírito a Tua palavra. Descortina para nós, Senhor, desentolda os nossos olhos, para que possamos enxergar com os Teus olhos. E nesta noite, Senhor Espírito Santo, faça a Tua palavra prosperar em cada coração, aqui e naqueles que estão em casa. E que tudo seja para louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu começo fazendo uma pergunta para você. À guisa de introdução, eu começo te fazendo uma pergunta. Você tem sido honesto com Deus nas suas orações? Quero que você medite sobre isso. Você tem sido honesto com Deus em suas orações, sobre as suas dores e sobre as suas dificuldades? Quando você está orando ao Senhor, você é honesto com Deus? Ou você fica ali fazendo aquele joguinho, sabe, de palavras bonitas, tentando não falar qualquer coisa para Deus, tem tentado montar um teatrinho para Deus? Há pessoas que tentam fazer teatros para Deus. Há pessoas que tentam enganar Deus. Há pessoas que não são sinceras com Deus. Tentam, diante de Deus, tenta
falar algo que não é real. Falta honestidade com Deus. Hoje eu quero mergulhar com você justamente num salmo, um salmo mais difícil e paradoxalmente mais importante da Bíblia, o Salmo 88. Um salmo bem diferente, porque a maioria dos salmos, ele começa muitas das vezes até com dor, mas ele sempre termina com uma nota de esperança, uma nota de louvor, uma nota de libertação. Esse salmo não. Esse salmo ele começa na escuridão e termina na escuridão. Esse salmo, o salmista inicia justamente no escuro. E ele termina o salmo exatamente no escuro, na escuridão. Você pode observar os outros salmos, que você vai sempre observar que ele pode até iniciar com um lamento, mas ele sempre vai terminar exatamente os salmos com louvor. Senhor, eu creio, Senhor, eu confio, Senhor, eu sei que o Senhor vai operar. Esse não. Esse salmo, ele vai terminar exatamente da mesma maneira que ele iniciou, na escuridão. Não há nenhum momento aqui em que você vai ver o salmista justamente falar outra coisa que não seja da dor, que não seja da aflição. E aí talvez você possa se perguntar, o que é que um salmo tão desesperador pode nos ensinar? O que é que nós podemos extrair desse salmo? Que tipo de lição esse salmo pode trazer para nós? O que é que eu posso aprender com um salmista que inicia um salmo na escuridão e termina também na escuridão? Que lições podemos tirar para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, especialmente quando nós enfrentamos as nossas próprias noites escuras? Bem, eu não sei se você já enfrentou noites escuras. Eu acredito que sim, porque faz parte da vida enxergarmos noites escuras. Eu já enfrentei algumas noites escuras. Mas talvez você possa se perguntar, mas o que é que nós vamos aprender com esse salmo? O que é que esse salmo tem a nos ensinar? E talvez possa haver alguém aqui, ou alguém em casa, que esteja vivendo momentos assim, de escuridão. E talvez você possa estar lendo, ou fez essa leitura desse salmo e possa estar se perguntando, mas o que é que eu posso extrair desse salmo aqui? Muito bem, vamos começar a pensar sobre isso. Mas a princípio eu quero começar a pensar sobre o salmista. Quem é o salmista? No capítulo 1, você vai observar que ele vai discorrer de dor, ele vai discorrer acerca justamente de sofrimento, de sentimento de aflição, de abandono. Ele se sente abandonado, ele se sente largado, ele vê Deus como se Deus tivesse deixado ele sozinho. Ele vai falar que Deus justamente afastou todo mundo dele. Ele vai dizer que Deus justamente o abandonou. É assim que ele está. A situação desse homem. E quem é esse homem? Esse homem que escreveu esse salmo não foi Davi. Esse salmo foi escrito por um salmista chamado Emã. Eu não sei se no seu cabeçalho tem justamente o autor do salmo. Algumas Bíblias trazem o autor do salmo. O Emã, um israelita. Mas quem é esse homem? Quem é Emã? E nós vamos encontrar esse homem, nós vamos encontrar justamente acerca da história desse homem. Lá no livro de 1 Crônica, no capítulo 25, você vai encontrar exatamente quem é Emã. Quem é esse salmista? Quem é esse homem que vai deixar justamente registrado um momento terrível que ele está vivendo? Quem é esse homem? Para que pudesse deixar algo escrito tão pesado, algo tão sem esperança. E no livro de 1 Crônica, no capítulo 25, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar ali justamente a história desse homem. Esse contexto aí, Davi está reinando e Davi está preparando agora, ou está trabalhando para edificar o chamado tabernáculo de Davi. Davi agora está com uma nova visão, um novo propósito, em levantar um tabernáculo que profeticamente apontava para a igreja,
Um tabernáculo onde o louvor seria dioturnamente, aonde a adoração, a pregação, todo o culto ao Senhor, ele seria dioturno, 24 horas por dia. A ideia de Davi, ou o projeto de Davi, era um projeto profético, porque ele apontava exatamente para a igreja, aonde a adoração era algo contínuo, totalmente diferente do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Davi, ele apontava para a adoração. E dentro desse projeto de Davi, de estruturar o que a Bíblia chama do tabernáculo de Davi, ele vai separar líderes. Ele vai separar 3 líderes, 3 levitas, onde eles seriam responsáveis exatamente para organizar toda essa adoração durante 24 horas por dia. E no livro de 1 Crônica, no capítulo 25, nós vamos encontrar o nome desses homens, que diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum. 3 líderes. Esses homens teriam uma responsabilidade grandiosa. E ele continua dizendo: para profetizarem com harpa, com lira e com símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi, versículo 2, dos filhos de Asaf, uns nomes bem esquisitos, se eu errar não se preocupe: Zacur, José, Netanias e Assarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o ministério debaixo da ordem do rei. Davi está organizando tudo. Versículo 3: quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Gessaías, Simei, Assabias e Matitias, 6 ao todo, todos sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpa, louvando e dando graças ao Senhor. No versículo 4, quanto à família de Emã, que esse é o nosso objetivo hoje, de falar de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jerimote, Ananias, Anane, Eliata, Gidalti, Remanti-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. 5. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder de Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 13 filhas. Quem era Emã? Um homem abençoado. Emã era um homem abençoado. Ele era músico, levita e vidente. A família, todo mundo envolvida na obra, 14 filhos e 3 filhas, todo mundo envolvido, todo mundo junto com ele, todo mundo ministrando, todo mundo adorando. Um homem que era, principalmente naquele contexto, abençoado, com a responsabilidade de organizar, junto com outros 2 líderes, toda a adoração do tabernáculo de Davi. Estava sob justamente a liderança do rei Davi. E é exatamente esse homem, um homem de Deus, e repito, músico, levita e vidente, era um homem de Deus, sendo usado por Deus. Mas é exatamente esse homem que vai deixar escrito justamente um salmo que muitas das vezes é difícil de compreender. Um salmo que para muitos vai chocar, a muitos que não conseguem entender algumas questões. Há pessoas que às vezes não conseguem entender como que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode exatamente enfrentar lutas espirituais. Há pessoas que não conseguem entender isso. Há pessoas que não conseguem aceitar que um pastor, um levita, um líder, em que ele enfrente crises justamente existenciais na sua vida. Há pessoas que não conseguem aceitar. E a primeira coisa que vai dizer é o seguinte: está em pecado. Se ele está enfrentando isso, ele pecou.
se esse irmão, se esse pastor está justamente nessa situação, cometeu alguma coisa errada. Normalmente as pessoas logo apontam. Mas quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós vamos encontrar esse homem, um homem de Deus, um homem com uma responsabilidade grandiosa, um homem com a sua família toda envolvida na obra da adoração, com a responsabilidade da música, com a responsabilidade justamente do serviço levítico, com a responsabilidade de um profeta vidente, de estar diante do rei falando a palavra do Senhor. Esse homem vai envolver o seu momento, o momento justamente que Paulo diz, o dia mau da sua vida. Nós não sabemos o que Emã estava vivendo. Nós não sabemos qual era o seu problema, mas o problema era algo tão grave, o problema era algo tão sério na sua vida, que ele se sentia abandonado por Deus. Um vidente, um profeta, um músico, um líder, ele agora está se sentindo abandonado por Deus. Ele agora está se sentindo abandonado pelos seus amigos. É alguém que vai iniciar o seu salmo dizendo exatamente: Senhor, eu oro todos os dias, eu oro o Senhor dia e noite, mas eu me sinto só, eu me sinto sozinho, eu me sinto abandonado, eu sinto que o Senhor virou o rosto para mim, o Senhor não está olhando mais para mim, o Senhor me abandonou. Ele vai expressar e vai deixar escrito algo de uma profundidade grandiosa para nós, igreja do Senhor, que muitas das vezes não conseguimos entender. Não conseguimos entender exatamente a existencialidade, a maneira em que o ser humano exatamente, e uma vez que nós vivemos em um contexto que temos dificuldade de lidar com isso. Vivemos num contexto, em especial no mundo evangélico brasileiro, do triunfalismo, né? Nosso contexto é esse, é o triunfalismo. Nós não sentimos nada, nós não sofremos nada, nós somos intocáveis. Mas quando nós nos debruçamos sobre isso, nós vamos encontrar exatamente algo que vai nos ensinar algumas coisas muito importantes para a igreja, e extrair desse salmo da vida de um homem que tinha tudo para só escrever acerca de assuntos de triunfalístico. Está tudo bem, só vitória, só bênção, está dando certo. Mas pelo contrário, o que ele vai escrever e vai deixar registrado é que ele está se sentindo abandonado, está no fundo do poço, está se sentindo como um cadáver. Observe a situação que ele está expressando, como ele está se sentindo. E aí, quando a gente entende quem é o autor do salmo, vamos começar justamente a desenvolver, para entender algumas questões muito importantes aqui. E a primeira coisa em que eu quero que você compreenda é que Deus suporta a nossa honestidade. Por isso eu comecei perguntando se você é sincero com Deus nas suas orações. Porque muitas das vezes não somos sinceros com Deus, tentamos montar um teatro, estamos orando e muitas das vezes sozinho, mas mesmo ali tem um teatro, tem um personagem que fala pela metade com Deus, que não abre o seu coração para Deus, que fica fingindo para Deus que as coisas estão bem, em que Ele está caminhando numa direção certa, mas que no fundo não é nada disso, é apenas um teatro. E eu quero dizer para você exatamente, você que está aqui, você que está em casa, que Deus suporta a nossa honestidade, mesmo que ela seja dolorosa. Deus me suporta, Deus suporta você, Deus suporta as nossas honestidades, quando chegamos diante dEle e abrimos o nosso coração e falamos exatamente o que nós estamos sentindo. Não há teatro aqui no salmista. Emã não está montando um teatro, ele vai falar exatamente o que está no seu coração, o que ele está vivendo, a situação em que ele está enfrentando. Nós sabemos qual era, mas era algo que o levou a sentir como um cadáver. Senhor, eu estou como um homem na sepultura, eu estou colocado no meio de mortos, ninguém me ouve, ninguém quer ficar perto de mim, o Senhor me abandonou, eu estou sozinho. Não tem teatro ali. Ele está exatamente expressando tudo isso diante do Senhor. Então, Deus, Ele suporta a minha honestidade com Ele. Deus vai suportar a sua honestidade com Ele, mesmo que ela seja dolorosa.
mesmo que ela seja dolorosa. Emã enfrentou um dia mau. Não sabemos por quanto tempo ele estava vivendo isso, mas o que ele deixou registrado foi o suficiente para entender que Emã, ele não se esconde, mas ele clama dia e noite. É o que diz o versículo 1: Senhor, Senhor, ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Emã vai deixar algo poderoso, ele não vai se esconder de Deus. Normalmente, quando estamos enfrentando crise, normalmente quando estamos vivendo um momento difícil, a primeira coisa que pensamos em fazer é nos afastar de Deus. Não queremos orar, não queremos ir para a igreja, não queremos falar com Deus, queremos muitas vezes ficar no silêncio. Essa é uma atitude que muitas vezes está presente na vida do crente. Quando está a luta, para de orar, para de buscar, ou tenta simplesmente refrigerar a mente. Emã vai nos dar uma lição. A primeira coisa que ele vai nos ensinar é que ele, mesmo diante da situação que ele está vivendo, ele clama a Deus dia e noite. A luta não o levou a se afastar de Deus. A dor em que ele está vivendo não fez com que ele parasse de orar. A situação em que ele estava vivendo não apagou a chama de entender quem era Deus. Senhor, eu clamo ao Senhor dia e noite. Muitas das vezes a gente para de orar. Está ruim, está difícil, e a primeira coisa, eu não tenho força de orar, eu não consigo clamar a Deus, eu não consigo falar com Deus, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo justamente viver momento de comunhão. A mãe vai dizer: eu clamo ao Senhor dia e noite. Emã, ele não usa palavras bonitas, não tem palavras nenhuma bonitas aqui. Não há teatro de Emã. Ele descreve a sua alma como farta de males. Versículo 3. Olha como é que ele coloca no versículo 3: pois a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida já se aproxima da morte. Não tem palavra bonita. A minha alma está cheia de angústia. Eu não sei se você já falou isso com o Senhor. Senhor, eu estou angustiado. A minha alma está angustiada, Senhor. Eu estou me sentindo como um cadáver. Eu não sei se você já fez esse tipo de oração ao Senhor, mas Emã está nos ensinando uma coisa muito importante: não tem teatro. Ele está sendo transparente com Deus. Ele está mostrando exatamente como está a sua vida. E essa oração, esse escrito vai refletir a experiência pessoal do seu sofrimento. Aquilo que ele está vivendo, ele está justamente deixando registrado: a minha alma está cheia de angústia. Ele vai dizer no versículo 14: Senhor, por que rejeitaste a minha alma? Ele vai questionar Deus diretamente. Por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ele vai questionar Deus. A gente lemos hoje aqui no texto, Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus chamando: venha trocar razão comigo, venha conversar comigo. Nosso Deus é um Deus que se relaciona. Deus vai chamar o povo de Israel, Isaías capítulo 1, 18, vinde e arrazoemos, ou troquemos razões, vamos conversar. Emã está fazendo exatamente isso. Ele está falando com Deus e questionando Deus: por que rejeita, Senhor, a minha alma e oculta de mim o teu rosto? Eu não sei se você já fez esse tipo de oração para o Senhor. Eu não sei se você foi transparente de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor me abandonou? Eu não sei se você já fez isso com Deus. Eu não sei se você falou: Senhor, por que eu estou me sentindo assim? Emã fez. Emã questionou a Deus. E não esqueça quem era Emã. Não esqueça quem ele era. Ele era músico, levita e vidente. Ele era um profeta. E ele questiona a Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor me rejeita? Por que eu estou assim, Senhor? Emã vai falar isso com o Senhor. Mas diante disso nós vamos aprendendo algumas coisas.
é que muitas das vezes nós sentimos que devemos ter aquela cara de cristão feliz, mesmo quando estamos sofrendo. Aquele teatrinho, tá tudo bem, mas tá tudo bem, está no fundo do poço, está todo quebrado, está todo moído, mas ele quer aparentar que está tudo bem. Ele quer que as pessoas vejam que está tudo bem. É o triunfalismo, né? Está todo quebrado, todo moído, está enfrentando a maior prova, já não ora mais, já não busca mais, já não tem mais comunhão com Deus. Tudo bem, meu irmão? Está tudo bem. A mãe não faz isso. Irmã não faz isso. Irmã, ele vai justamente nos ensinar exatamente isso, que muitas das vezes nós sentimos que temos que ter cara de crente feliz. Queremos passar para os outros que está tudo bem, quando não está nada bem. Queremos esconder o nosso sofrimento. Irmã, não faz isso. Não esconde o seu sofrimento. Não esconde, não tem teatro para ele. O Salmo 88, irmãos, nos mostra uma coisa muito importante, que a fé, ela não exige que eu e você, que nós venhamos fingir bem. Não. O Salmo 88 está nos mostrando que a fé não exige. A fé, ela não exige que venhamos viver uma máscara, ou que venhamos ficar fingindo que está tudo bem. A fé não exige isso. Ele nos convida a sermos autênticos. Estou passando a maior luta, mas Deus vai me dar a vitória. Tá. É como disse Jó: eu sei que meu Redentor vive, e sei que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó estava passando na maior peleja da sua vida, na moenda, mas ele vai sempre declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Não tem fingimento. A irmã vai nos ensinar isso. Olha, irmãos, eu estou passando a maior dificuldade da minha vida, mas eu continuo crendo que Deus vai me dar. Eu continuo que Deus vai me levantar. Eu continuo crendo que Deus vai me fortalecer. E não ficarmos justamente tentando mostrar uma cara de crente feliz quando não estamos felizes. Quando tentar montar um teatro para que os outros pensem que a gente está bem quando não estamos bem. Para que os outros pensem que a gente estamos em comunhão, que estamos lendo, que estamos orando, quando nós não estamos fazendo. A irmã vai nos ensinar uma coisa muito preciosa, irmãos, que a minha fé, a sua fé, a nossa fé não exige de mim nem de você que a gente venha viver um teatro diante de Deus, mas que possamos ser autênticos diante do Senhor. A irmã vai nos ensinar isso. O salmista descreve a sua dor de forma vívida e sem rodeios. Sem rodeios. Você não vê nenhum tipo de rodeio aqui, justamente do salmista. Ele se sente como se estivesse no lugar dos mortos. Versículo 4 e 5. É assim que ele se sente. Versículo 4 e versículo 5. Eu sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pela tua mão. Olha como ele está se sentindo. Mas é assim que ele se coloca. É assim que ele deixa registrado. Ele se sente justamente como vítima de Deus. Versículo 16. Versículo 16 ele vai dizer exatamente isso. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. Não sabemos qual é o momento em que ele está vivendo, o que é que está na vida dele, o que é que está acontecendo. Se é uma doença, nós não sabemos qual é o problema, mas ele está sendo muito legítimo com Deus. Ele está sendo muito transparente com Deus. E ele está nos ensinando a sermos transparentes com Deus, a sermos verdadeiros com Deus, a não tentar montar teatrinhos com Deus. Há muita gente que às vezes está com o coração todo arrebentado, cheio de mágoa, cheio de dor, mas monta um teatrinho com Deus. Em vez de dizer: Senhor, eu estou com meu coração todo magoado, eu estou com ódio no meu coração porque eles me fizeram, porque me entristeceram. E a gente tenta fazer aquela máscara. Irmã nos ensina: seja autêntico com Deus. Não dá para enganar Deus, não dá para fingir com Deus. Com Deus só tem uma alternativa: sermos transparentes com Ele. A Bíblia, irmãos, é muito interessante isso. A Bíblia ela não esconde o sofrimento.
A Bíblia não esconde o sofrimento, não esconde. Você vai observar todos os altos e baixos da vida dos homens de Deus. Você vai encontrar os erros e os acertos dos homens de Deus, tudo registrado aqui. Está tudo registrado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas todos os seus altos e baixos estão registrados, para que durante todos os séculos se lembre de quem foi Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem de altos e baixos na sua caminhada. Um homem que Deus justamente usou como um protótipo justamente do Cristo que haveria de vir. Mas ele teve seus altos e baixos. Deus não esconde. A Bíblia não esconde o sofrimento. Pelo contrário, a inclusão deste salmo nas Escrituras nos mostra uma coisa: que Deus não ignora a sua dor. Deus não ignora a sua dor. Se esse salmo está registrado aqui, é para que eu entenda, para que você entenda que Deus não ignora a sua dor, Deus não ignora o seu sofrimento, Deus não ignora exatamente o momento difícil em que você possa estar vivendo. Deus não ignora isso. O nosso Deus não é um Deus insensível. O nosso Deus é um Deus que se relaciona, é um Deus que partilha conosco a dor. Por isso ele se tornou homem, para que ele pudesse me compreender nas minhas fraquezas, nas suas fraquezas. Por isso ele se tornou homem, para que ele pudesse me entender exatamente quando eu falasse de dor, de sofrimento, para que ele pudesse justamente me compreender plenamente. Deus, ele não ignora a sua dor, Deus não ignora o seu sofrimento, Deus não ignora justamente aquela sensação, aquele sentimento que talvez você possa ter vivido, ou possa estar vivendo, de que você está sozinho. Paulo fala sobre isso. Paulo, na sua segunda carta, ele vai dizer para Timóteo: todo mundo me abandonou, mas Deus está comigo. Paulo está dizendo: todo mundo virou as costas para mim, abandonaram ele lá, próximo da morte. Ele vai dizer: todo mundo me abandonou, todo mundo, agora Deus está comigo. Ele tinha essa convicção. A Bíblia não esconde esse tipo de sentimento. A verdadeira fé, irmãos, a verdadeira fé, ela não é a ausência de dúvidas. A verdadeira fé, de acordo com a Bíblia, ela não é uma ausência de dúvida, mas a decisão de continuar clamando a Deus, mesmo quando ele parece em silêncio. Parece que Emã está pensando, sentindo que Deus está em silêncio, mas a fé dele é tão grande que ele continua clamando a Deus. A fé dele é tão robusta que mesmo diante de tudo, desse terremoto que está na sua vida, ele continua clamando a Deus. A dúvida, irmãos, a dúvida não é ausência de fé, não é. Talvez você possa estar vivendo um momento de dúvida, talvez você possa estar vivendo um momento em que parece que Deus está em silêncio para você. Talvez você possa estar vivendo um momento na sua caminhada em que parece que Deus não te ouve. Mas se você continuar clamando a Deus, isso demonstra que a sua fé é real, que mesmo diante de todo esse sentimento que possa estar inundando o seu coração, você não desiste de Deus. Senhor, eu estou na sepultura, Senhor, eu estou todo quebrado, mas eu continuo clamando ao Senhor. E é assim que ele diz: Senhor, eu clamo a Ti noite e dia. A fé permite você ter dúvida, a fé permite você questionar, a fé, ela permite que você possa justamente até se sentir só. Mas a verdadeira fé não me faz ou não me permite me afastar de Deus, mesmo diante de toda a tribulação. Senhor, eu clamo a Ti noite e dia, eu me arrasto diante do Senhor, eu não consigo nem ficar de pé direito, mas eu não canso de orar ao Senhor. Ele está nos ensinando exatamente isso. Apesar de todo o seu desespero, Emã não para de orar. Observe o salmo, quantas vezes ele diz: Senhor, eu estou falando contigo, Senhor, eu estou clamando, Senhor, eu falo com você. Mesmo diante de todo o sofrimento, ele não para de orar. Isso nos ensina muita coisa, irmãos, porque nós temos justamente a inclinação de, diante da primeira dificuldade, a primeira coisa que a gente quer fazer é parar de orar. Quando tudo está ruim, quando parece que Deus não está nos ouvindo, a primeira inclinação é parar de orar. Deus não está me ouvindo mesmo, a coisa não melhora, eu continuo enfrentando o mesmo problema, e daqui a pouco para de orar.
porque acha que a solução não é orar, a solução é espairecer, a solução é dar um passeio, a solução é dar um tempo de Deus. A irmã vai nos ensinar uma coisa profunda, que mesmo diante de tudo que ele está vivendo, o desespero, ele não para de orar. Isso para nós é uma lição grandiosa, irmãos. Que talvez você possa estar vivendo momentos assim como o de Emã, talvez você que está em casa possa estar vivendo momentos assim. Mas eu quero que você olhe para a vida de Emã e tire uma lição preciosa desse músico, desse levita, desse vidente, que lá no fundo do poço, se sentindo como um cadáver, se sentindo abandonado por Deus, a fé dele continua robusta. Senhor, eu continuo clamando ao Senhor dia e noite. Para nós isso é uma lição preciosa, porque somos tentados a não orar quando as coisas estão ruins. Somos tentados a não orar quando tudo está dando errado. Somos tentados justamente a assistir uma série da Netflix para espairecer. Somos tentados, não, vou dar um tempo, está muito ruim. Ele vai nos ensinar o seguinte: mesmo diante de todo o desespero, ele orava dia e noite. Dia e noite ele clamava ao Senhor. Dia e noite ele buscava. A verdadeira fé não é ausência de dúvida, mas a decisão contínua de clamar a Deus, mesmo quando ele parece estar em silêncio. E há momento na vida que parece que Deus realmente está em silêncio. Há momento na vida em que você ergue as mãos exatamente como Bartimeu pedindo: me socorre, e parece que ninguém te socorre, ninguém te ajuda. Há momentos na vida assim. Há momento em que você pede alguém, justamente clama para que alguém, e ninguém, parece que Deus não te ouve, mas Deus está ouvindo. Deus nunca nos abandona. E a certeza disso é quando nós continuamos a orar sem cessar. Apesar de todo o desespero, ele não para de orar. Ele começa e termina com o salmo fazendo o quê? Clamando a Deus. Ele começa no versículo 1 clamando, e ele termina o salmo clamando ao Senhor. Mesmo diante de toda a sua angústia, ele não desiste de orar. Ele continua orando. Ele está em um túnel escuro. É assim que ele se coloca. Ele está em um túnel escuro, mas ainda se sentindo em um túnel escuro, ele fala como se ele estivesse na luz. Isso é fé. Isso é fé. Mesmo estando num túnel totalmente escuro, ele não consegue ver a luz, porque ele fala: eu estou nas trevas, o meu companheiro são as trevas. É o que ele diz no versículo 18: o Senhor afastou de mim todos os meus conhecidos e todos os meus companheiros, e os meus conhecidos agora são trevas. Mesmo assim, ele está clamando ao Senhor. Mesmo assim, ele não desiste de orar. Mesmo não vendo justamente aquela luz no fim do túnel, ele fala como se ele estivesse vendo a luz lá no fim do túnel, porque ele continua clamando ao Senhor. A grande pergunta é hoje, que eu quero fazer para você que está presente, a você que está em casa. A pergunta é: onde você está hoje com a sua fé? Diante do que nós lemos aqui na vida de Emã, eu pergunto a você, para que você possa meditar: onde você está em sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? Talvez você possa estar enfrentando o maior problema da sua vida, a maior angústia, a maior dor. Mas será que você tem feito como Emã? Será que eu tenho feito como Emã? Eu continuo clamando a Deus? Você está num momento de alegria ou você está em um túnel escuro? Há pessoas que hoje estão num túnel escuro. Há pessoas que estão enfrentando muitos problemas na sua caminhada. Há outros não estão. Glória a Deus por isso. Mas é você que está num túnel escuro, você que está enfrentando um momento difícil, momento de solidão, momento de dor, momento de angústia profunda. Eu quero dizer para você que Deus, ele continua te ouvindo. Deus nunca te abandonou. E a prova de Emã, que ele tinha essa convicção, é que ele não parava de orar. Lembre-se, a sua fé, a você que está vivendo lutas, a você que está vivendo talvez dias não iguais, mas talvez um pouco parecido com o de Emã, talvez aquela enfermidade que assola a sua família, que você não consegue ver a cura, em que as coisas justamente não se solucionam. Você anda para um lado, você anda para o outro, você gasta dinheiro de um lado, você gasta dinheiro do outro, e a coisa não resolve. Talvez esse tenha sido
teu túnel, porque você quer ver a cura, você quer ver a solução dos problemas, e essa coisa não acontece. Você pede a um que ore, você ora, você vem à igreja, e parece que a coisa não tem solução. Talvez você tenha vivido momentos assim na sua caminhada, mas lembre-se uma coisa, que a sua fé, ela não é menos válida do que aqueles que estão fora do túnel. A sua fé é igualzinha. A sua fé não é menor, a sua fé não é menos válida pelo fato de você estar no túnel. Porque às vezes há pessoas que estão no túnel que começam a questionar a sua própria fé. Será que eu estou vivendo esse momento porque eu estou em pecado? Será que eu estou vivendo esse momento porque eu errei? Será que eu estou vivendo esse momento porque eu não tenho fé? Há pessoas que começam a questionar a sua própria fé. Talvez eu esteja passando por esse momento, é porque eu não tenho fé. Deve ser isso. Não, a sua fé não é menor do que aqueles que estão fora do túnel. Pelo contrário, Emã vai nos mostrar que a verdadeira fé é quando nós estamos lá no fundo do poço, ou quando nós estamos lá no profundo túnel, mas a gente não cessa de orar. Essa é a genuína fé. Não é aquela fé passageira, volúvel, e que só funciona quando tudo está bem. Há tipo de fé, há pessoas que só oram quando tudo está bem. Há pessoas que só clamam a Deus quando está tudo fluindo perfeitamente. Mas Emã vai nos ensinar que a genuína fé é quando nós estamos lá no fundo do poço, mas a gente não para de orar. Senhor, eu continuo clamando a Ti, eu continuo buscando, eu estou angustiado, Senhor, eu estou triste, eu estou, Senhor, me sentindo largado, abandonado pelos meus amigos, mas eu continuo clamando ao Senhor. Essa é a genuína fé, e é isso que a Emã está nos ensinando. A sua fé não é menor, meu irmão, minha irmã, porque você está no fundo do túnel. Pelo contrário, se você continua orando, se você continua como minha irmã, clamando a Deus, esse é sinal que verdadeiramente a sua fé é robusta, ela continua. A maior lição desse salmo, irmãos, a maior lição é que a fé mais profunda pode ser simplesmente a perseverança na oração. O que esse salmo nos ensina de forma muito objetiva, irmãos, é isso: é que a maior lição que a gente pode extrair deste salmo é que a fé mais profunda, ela é aquela que simplesmente persevera na oração, quando tudo está dando errado, quando tudo não está funcionando, mesmo quando nós não sentimos nada. Há momentos na vida em que você dobra o joelho e você não sente nada. Você não sente arrepio, você não sente calor, você não sente nada, mas você não cessa de orar. Senhor, eu continuo orando a Ti, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu não sinto nada, eu não sinto arrepio, eu não sinto calor, eu não sinto meu corpo tremer, eu não sinto nada, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. Emã não está sentindo nada, ele só sente angústia, ele só sente... É como se Deus tivesse abandonado ele. Ele só sente o vazio. Ele só se sente como um defunto. Mas ele continua clamando a Deus. A conclusão de tudo isso, irmãos, que eu quero chegar nessa noite com você, é que nós aprendemos uma coisa com Emã. Aprendemos sobre a honestidade radical na oração. Eu não sei se você tem feito teatro com Deus, mas nessa noite eu quero te encorajar a parar com teatros. E quando você estiver orando com Deus, lá no seu quarto, no seu silêncio, seja real com Deus, seja verdadeiro. Lembre-se de Emã. Emã, ele foi real. Ele abre o seu coração com Deus e ele fala exatamente com Deus o que ele está vivendo, o que ele está sentindo. Não tente fazer teatro com Deus, porque Deus te conhece. E se é uma coisa que Deus gosta de nós, é honestidade. E Emã está sendo exatamente honesto. Senhor, é assim que eu estou me sentindo. A primeira lição é essa. A conclusão de tudo isso é que aprendemos justamente com o Salmo 88, é a honestidade radical nas nossas orações, sem teatro. Validamos nossa dor e sofrimento e reafirmamos que a fé pode resistir na escuridão. A fé pode resistir lá na escuridão. Lá na escuridão, a nossa fé pode resistir. O Salmo 88, irmãos, nos diz que há espaço para a nossa dor na presença de Deus.
há espaço diante de Deus na nossa dor. Quando tudo está dando ruim, quando tudo está ruim, quando tudo está falhando, há espaço. Deus nos acolhe, Deus nos abraça, Ele nos dá voz quando não temos palavras para dizer com Ele. Há momentos na vida que você não tem o que dizer para Deus. Há momentos que você ajoelha diante do Senhor e não sai palavras, mas Ele nos dá voz. Ele conhece exatamente o nosso coração. Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala com Deus em nosso favor. Ele justamente intercede pela minha vida e pela sua vida. Ele nos dá voz quando falta palavra. Que possamos justamente olhar para Emã e levar a Deus as nossas dores com toda a honestidade, irmãos. Leve a Deus. Esse Salmo 88 é um salmo que nos ensina uma profundidade de um homem de Deus. Um homem que era músico, com uma responsabilidade grandiosa. Um homem que justamente era levita, tinha responsabilidade na obra do Senhor. Um homem que era o vidente, um profeta diante do rei. Era um homem justamente que tinha tudo para ser feliz. Tinha toda a sua família envolvida, 14 filhos e 3 filhas, todo mundo na obra. Mas ele enfrentou o dia mau na sua vida. Paulo chama isso em Efésios capítulo 6, o dia mau. Mas ele disse: nós nos revestimos da armadura de Deus, nós vamos permanecer de pé diante do Senhor, porque o dia mau veio para Emã, e o dia mau ele vem das nossas vidas também. Mas a diferença é se nós olhamos para a vida de Emã e extraímos da vida dele essa lição: não cesse de orar. A sua oração não é menor, a sua fé não é mais fraca. Pelo contrário, mesmo diante de toda a dificuldade que você possa estar vivendo, entenda, Deus ele está sempre te ouvindo. Mesmo diante de toda a sua dor, a sua fé não é inferior daquele que não está vivendo nenhuma dor. Que possamos olhar para a Emã e entender que Deus nunca nos abandona. E se esse salmo está escrito aqui, é para que eu e você possamos compreender exatamente isso, que é a fé. A fé na hora da dor e do sofrimento, ela se torna robusta. É quando nós declaramos: eu não deixo meu Deus, eu continuo clamando, eu continuo buscando, eu continuo crendo que o nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração. E eu quero orar com você, porque talvez você tenha se silenciado diante de Deus. Talvez você tenha se silenciado, tenha enfrentado lutas tão grandes, e que talvez você não tenha nem orado, porque diz assim: o Senhor não me ouve mais mesmo. Eu quero dizer que o Senhor continua te ouvindo. A sua fé permaneça firme, não abandone, continue clamando ao Senhor, continue buscando, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos socorre quando nós clamamos justamente pela presença do nosso Deus. Continue crendo, nosso Deus é fiel. Aleluia. Abaixe sua cabeça.